Francisco da Costa Rocha, conhecido como Chico Picadinho, é um assassino brasileiro que foi condenado pelos assassinatos de duas mulheres em 1966 e 1976. O caso foi listado em 2014 como 9 casos de assassinos que chocaram o país com seus crimes. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like que vai me ajudar muito, se inscreva no canal e ative as notificações. Vou deixar aqui embaixo as minhas redes sociais, porque nós temos o Instagram e também a página do Facebook do Investigação em Série. Dito isso, bora pro nosso caso de hoje. Francisco da Costa Rocha, também conhecido como Chico, nasceu no dia 27 de abril de 1942 em Vila Velha, Espírito Santo. Ele teve uma infância muito pobre. Seu pai, também chamado Francisco, era exportador de café, era casado com uma outra mulher e tinha mais 6 filhos. O pai dele, então, era um homem rico que mantinha um caso extraconjugal com a Nancy, a mãe do Francisco. Ela era 20 anos mais nova que ele e antes do Chico nascer, foi forçada por Francisco a realizar 2 abortos. Com a notícia da 3ª gestação, Francisco a pediu novamente para que ela não tivesse o filho, pois não queria que ninguém descobrisse o caso que tinham. Mas dessa vez, a Nancy resolveu prosseguir com a gravidez. A infância do Chico, gente, sempre foi muito difícil, porque ele foi rejeitado pelo pai, e o pai dele não queria reconhecer ele como filho. E mesmo o pai dele sendo um homem assim muito rico, o Chico e sua mãe sofreram muito com a pobreza. Como se não bastasse o abandono do pai, o Chico, quando completou 4 anos de idade, a sua mãe adoeceu e ele precisou ser levado para outro lugar, então ele acabou recebendo cuidados de um casal que eram empregados do pai dele e eles moravam em um sítio bem afastado. E nesse local, o Chico ele viveu muito em solidão e com muita violência, porque ele não tinha amigos e frequentemente ele também era espancado pelo casal que cuidava dele. Durante o tempo que ele ficou nesse sítio com esse casal, o Chico costumava ficar na mata observando os animais. Só que o problema começou quando ele deixou de observar e começou a matar esses animais. Então ele costumava, gente, torturar gatos e depois ele os matava enforcados em árvores ou então afogados. E segundo ele, era para testar se os gatos tinham mesmo 7 vidas. Depois desse tempo, a mãe dele melhorou, então resolveu buscar o Chico. E para ele, nesse meio tempo, foi muito esquisito, muito estranho, porque ele não reconhecia mais sua mãe, porque já tinha se passado muito tempo. Só que mesmo assim, ela o levou para a Vitória e começou uma nova vida com ele. E a Nancy, ela tentava manter o sustento da família trabalhando como cabeleireira e costureira. Só que o dinheiro se tornava muito pouco, então ela aproveitava os momentos que ela tinha livre para sair com homens ricos e casados. E normalmente esses encontros acontecia dentro da casa dela, então Chico presenciava tudo. Mais tarde, o Chico disse que a frequência desses homens estranhos em sua casa o perturbava demais e o fez questionar muitas coisas dentro de si. Toda a revolta que ele sentia por estar nessa situação refletia em seu comportamento na escola e também como tratava sua mãe, que era vista mais como amiga do que como mãe. Nessa fase da vida do Chico, ele vivia nas ruas causando problemas com os seus amigos e por ele ser o menor da turma, ele acabava sofrendo algumas violências sexuais que para ele acabou sendo normal durante o tempo. Aos 15 anos de idade, o sonho dele era se tornar marinheiro e surgiu a oportunidade para se mudar para Santa Catarina e cursar a escola naval, só que a mãe dele não deixou ele ir e acabou deixando ele bem frustrado. Mas quando ele completou 16 anos, ele e a sua mãe se mudaram para o Rio de Janeiro. Nessa época, o Chico considerava o namorado da mãe dele como seu padrasto e ele também foi para o Rio de Janeiro e eles formaram uma família feliz na capital carioca. Quando o Chico completou 18 anos de idade, ele se alistou na aeronáutica para se tornar paraquedista. Pediu transferência para São Paulo, onde ficou alojado no campo de Marte. Ele trabalhou como recruta da infantaria por 6 meses e depois foi transferido para a área administrativa. O trabalho acabou não durando muito porque o Chico sofria muito com a falta de disciplina, tentou até entrar para a polícia militar, mas não conseguiu. Frustrado de novo, ele procurou por outro emprego e conseguiu se tornar representante de vendas. No início ele ficou muito animado com toda essa liberdade que ele poderia ter
Então, com o tempo, com todas essas viagens que ele fazia, ele acabou se sentindo muito solitário e para aliviar toda essa solidão, ele acabou descontando no álcool de uma forma muito descontrolada. Então, com o tempo, o Chico ele começou a descumprir as metas da empresa e acabou sendo demitido e lá ele novamente desempregado. Só que depois, com mais algum tempo, ele conseguiu um outro emprego para ser corretor de imóveis. A nova carreira proporcionou para ele horários flexíveis que ele usufruía escolhendo participar de bebedeiras em bares da cidade, idas a teatros e parceiros sexuais. Com o tempo, o Chico passou a consumir todo tipo de drogas e a participar de orgias noturnas que o despertou um fetiche em sexo violento. E a agressividade sexual de Chico só passou a crescer a partir daí. Nesse momento da vida do Chico, ele dividiu o apartamento com seu amigo chamado Caio. Ele era um médico cirurgião da aeronáutica, só que como ele estava passando por alguns problemas em seu casamento, ele usava de vez em quando esse apartamento. Vamos agora para os crimes dele, porque os amigos de Chico já tinham comentado com ele sobre uma mulher chamada Margarete, uma bailarina austríaca que trabalhava como massagista. Ela tinha 38 anos de idade quando conheceu o Chico, mais especificamente no dia 2 de agosto de 1966, uma terça-feira. A Margarete era uma mulher bonita aos olhos de Chico que conversou com ela por horas. Já bem tarde daquela noite, ele a convidou para ir ao seu apartamento e ela aceitou. O Chico disse não se lembrar do que aconteceu naquela noite. Ele afirma que tudo aparece na sua memória como flashbacks. Mas eu encontrei alguns dados, tá? Que foi realizado por um perito criminal que fala exatamente o que aconteceu com a Margarete. Provavelmente ela foi morta horas depois que entrou no apartamento do Chico por causa da quantidade de bitucas de cigarros que foram encontrados. Eu não quero entrar em detalhes de como tudo aconteceu, eu acredito que seja muito forte, mas o Chico matou ela e pensou em dar um fim em seu corpo, pensando então em esquartejamento. Foi encontrado no banheiro um cinto sem a fivela, um outro cinto de couro marrom e uma gravata. Todas essas peças tinham sangue. Sobre uma mesa de madeira tinha uma mala com alguns livros e desenhos pornográficos dentro dela. Sobre a pia estava o anel de Margarete, provavelmente retirado por Chico. O Chico ele demorou cerca de 4 horas até esquartejar o corpo de Margarete e colocar as partes em sacolas. Chico não tinha muito mais tempo do que isso para dar um fim aos restos do corpo de Margarete, porque o Caio estava perto de chegar no seu apartamento. Quando o Caio chegou, o Chico realmente confessou o crime, mas pediu um tempo para que ele pudesse encontrar a sua mãe e também contratar um advogado. E realmente ele foi até o Rio de Janeiro para encontrar a sua mãe. Assim que ele chegou no Rio de Janeiro, ele não teve coragem de olhar nos olhos da mãe dele, então ele viu uma amiga e pediu para que ela avisasse a sua mãe que algo de ruim tinha acontecido. Então, quando ele voltou para São Paulo, o Caio já tinha contado tudo para a polícia o que aconteceu. No dia 5 de agosto de 1966, o Chico foi preso e condenado a 18 anos de reclusão por homicídio qualificado, somados 2 anos e 6 meses a pena em decorrência da destruição do cadáver. Anos depois, ele teve a pena menor para 14 anos e 4 meses de reclusão. Durante o cumprimento de pena, Chico estudou, trabalhou e se casou. Cumpriu sua pena no Carandiru e foi lá que seus companheiros de cela deram o apelido de Chico Picadinho. Em 1974, depois de 8 anos após o primeiro crime, o Chico ele conquistou o direito à liberdade condicional. No parecer realizado pelo Instituto de Biotipologia Criminal, foi excluído o diagnóstico de personalidade psicopática. Já em 1976, 2 anos e 5 meses após obter sua liberdade e cerca de 10 anos após o primeiro homicídio, Chico acabou cometendo seu segundo crime. Foi no dia 13 de setembro de 1976 em que Chico estuprou e tentou estrangular uma mulher chamada Rosemary em um motel na zona leste de São Paulo. A Rosemary, ela conseguiu se defender, então ela gritou, ela socou, ela chutou o Chico e o Chico se sentiu acuado, com medo de que alguém pudesse ter ouvido esses gritos, de que tudo que estava acontecendo ali naquele local. Então essa mulher conseguiu sim sobreviver, mesmo levando uma facada. Um mês depois, no dia 15 de outubro de 1976, numa quinta-feira, o Chico foi até a Boca do Lixo, uma região não oficial do centro da cidade de São Paulo, localizada no bairro da Luz. Ele estava em um bar e conheceu uma mulher de 34 anos chamada Ângela de Souza Silva, conhecida como a moça da peruca, mas que se apresentou como Sueli para ele. Após beberem durante toda a noite, o Chico a levou a um apartamento que tinha alugado há poucos meses com um amigo chamado Joaquim na Avenida Rio Branco.
branco. Eles entraram no prédio por volta das 7 da manhã da sexta-feira e, após o sexo, o Chico espancou e estrangulou Ângela com o seu cinto. Depois ele a esquartejou da mesma forma que fez no primeiro crime. Prefiro não entrar em detalhes de novo, gente, mas ele ficou mais de 4 horas, dividiu os sacos com as partes do corpo numa mala verde de viagem e também em uma sacola xadrez. Colocou tudo na sacada do apartamento, com medo de que seu amigo chamado Joaquim chegasse mais cedo e testemunhasse o seu crime. O Chico chegou a dormir e acordou às 6h30 da tarde e, como não sabia muito o que fazer, escreveu um bilhete para Joaquim dizendo simplesmente que viajou, mas na verdade ele foi procurar uma pessoa que tivesse um carro para se livrar dos restos mortais. Quando Joaquim chegou no apartamento, ele viu o banheiro molhado, viu alguns objetos no chão que decidiu colocar na sacada para secar. Chegando lá, viu umas sacolas e mala verde. Primeiro ele achou que era um manequim, mas logo em seguida se deu conta de que eram restos mortais de uma mulher. Ele se lembrou do primeiro crime cometido por seu amigo e chamou a polícia rapidamente. O Chico ele ainda tentou voltar para o apartamento para se livrar das provas do crime, só que chegando lá ele percebeu uma movimentação de viaturas, então decidiu fugir. No dia 26 de outubro de 1976, o Chico ele foi preso e em seu bolso foi encontrado uma passagem de ônibus do dia 16 de outubro, dia em que ele fugiu do local do crime, como falei para vocês. O Chico ele foi levado para São Paulo. No seu julgamento foi justificado que ele sofria de insanidade mental. Portanto, os crimes que ele cometeu foi consequência de uma perturbação. É claro que a acusação, obviamente, discordou da justificativa. Chico foi então condenado a 22 anos e 6 meses de reclusão em um resultado bem controverso, porque 4 jurados votaram pela condenação, 3 votaram pela absolvição. Já em 1994, o Chico ele foi submetido a um exame psiquiátrico bem detalhado, o qual mostrou o incidente da insanidade mental e, consequentemente, sua remoção para a casa de custódia e tratamento de Taubaté com o intuito de obter tratamento médico. O Ministério Público pediu a decretação de interdição em estabelecimento psiquiátrico de regime fechado. No julgamento dele, o Tribunal de Justiça de São Paulo, no dia 25 de novembro de 2015, entendeu que a interdição de doente mental com gravíssima patologia não se iguala, gente, à prisão perpétua, uma vez que não visa punir pela prática de infrações, mas sim privar do convívio social aquele que sofre gravíssima doença mental. No caso, os juízes entenderam que haveria segura comprovação da personalidade social dele, bem como grave histórico de violência mantendo a internação. Em 1º de março de 2017, teve a sua soltura determinada. O Chico estava preso na casa de custódia de Taubaté, como falei para vocês, devido a uma interdição civil pedida pelo Ministério Público e aceita pela Justiça de São Paulo em 14 de dezembro de 1998. Então, Chico ele tinha cumprido integralmente a sua pena em 21 de novembro de 98. Na decisão do dia 1º de março de 2017, a juíza destacou que Chico confirmou sua intenção de integrar-se socialmente, mostrando bem seguro e determinado nesse propósito, assim como bastante lógico no raciocínio desenvolvido e coerente em suas colocações. De acordo com exames, há diagnóstico de transtorno de personalidade inespecífica, porém a sua conduta é classificada como ótima pela direção da casa de custódia. A juíza classificou a prisão do Chico como absolutamente ilegal, já que se dá devido apenas a uma interdição civil e excede os 30 anos previsto pela lei. A decisão de interdição especifica que o Chico deveria permanecer na unidade carcerária temporariamente, porém, segundo ela, do temporário ali deliberado já se vão 20 anos caminhando daí para a perpetuidade. Nada mais injusto, ilegal e arbitrário, foi o que foi dito. Para o Ministério Público de São Paulo, que tinha pedido sua interdição, o Chico já quitou sua dívida com a Justiça, ele já cumpriu em termos de quantidade toda a pena que foi aplicada e só segue preso devido a uma interdição civil. Como ele não tem nenhum parente vivo nem para onde ir, acabou ficando na casa de custódia. De acordo com o juiz, o Chico estava com 75 anos na época, cumprindo pena com finalidade médica, já que na década de 1970, em um laudo médico, ele foi apontado como personalidade sádica e psicopática. Na decisão, o magistrado afirmou que a casa de custódia é o melhor local para albergar civilmente Francisco, com registro que está adaptado à rotina diária, à disciplina e recebe a medicação psiquiátrica.
Na época dos crimes, gente, o Chico ele era estudante de direito e hoje em dia é um idoso muito lúcido que passa seus dias praticando pintura. Ao cometer os seus crimes, segundo ele agiu sob a influência do romance Crime e Castigo, a quem ele chamou de Deus em uma entrevista. É isso aí, investigadores. Esse foi mais um caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Nós estamos aí comemorando os 1000 inscritos do canal, então eu estou trazendo um mês especial para vocês só de serial killers. Eu espero que vocês estejam gostando. Deixa aí nos comentários o que vocês estão achando, ok? Não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal. Vamos se ver então no próximo vídeo. Até mais, investigadores!